Olá, eu sou o Arthur do Pronto para Investir e no vídeo de hoje vou falar para vocês uma das estratégias que você pode utilizar para fazer o rebalanceamento da sua carteira de ações. Então, quando você vai comprando as suas ações todos os meses, nos novos aportes, existem várias estratégias que você pode seguir para fazer esse rebalanceamento da carteira, mas hoje eu vou falar uma dessas formas, que é a forma que eu utilizo principalmente, e é a forma que eu acredito que vai ter mais sucesso aí no longo prazo. Mas existem várias formas, existem algumas que dão mais trabalho, outras que dão menos, e como eu sempre gosto de falar aqui, eu acredito que você tem que focar no seu trabalho, e é isso que eu faço. Os investimentos é uma forma da gente multiplicar essa sobra de dinheiro que a gente vai conseguindo aí ao longo do tempo, mas a gente aqui não quer ser investidor profissional e ficar avaliando o mercado todo dia, trocando a carteira todo dia, não. Então vou passar uma estratégia simples e eficaz para você fazer o seu rebalanceamento. Então, se você tem interesse nesse tema, inscreva-se, ative os sininhos para sempre receber notificações e vamos lá. Basicamente, a maior parte do seu resultado ao investir se dá não pela escolha dos ativos, mas pela escolha da classe de ativos. Como assim, Arthur? Vamos pensar. Ao invés de selecionar cada uma das ações, você estando exposto em ações de forma geral, você vai ter um retorno parecido com a maioria dos investidores. Então, o Buffett, por exemplo, que é o maior investidor da história, ele tem uma média de retorno de 1,6% ao mês. No longo prazo, essa é uma rentabilidade absurda. Por quê? Porque ela se manteve mesmo em períodos de queda, mesmo em períodos de desemprego, mesmo em períodos onde a economia estava fraca, como esse momento que a gente está vivendo. Então, cerca de 70% ou mais dos resultados da nossa carteira se dá pela forma que a gente vai escolher essa classe de ativos. Ou seja, as pessoas que têm 50% renda fixa e 50% ações terão um resultado muito parecido, independente de quais sejam essas ações que elas estão escolhendo. Da mesma forma que uma pessoa que tenha 90% em ações, 10% em renda fixa, ou 90% em renda fixa e 10% em ações. Ou seja, a classe de ativos que você vai escolher e a forma que você vai montar isso aí na sua carteira vai decidir o seu resultado no longo prazo. É lógico que eu defendo escolher cada uma das ações porque eu quero escolher o risco que eu quero correr. Então, por exemplo, se eu compro ações da Petrobras, que é uma empresa que está submetida a trocas de governo, que está submetida a escolhas de pessoas que eu não acredito que deveriam estar fazendo essas escolhas, e se eu tenho um resultado ruim comprando essas ações, eu passaria muito mais raiva do que se eu tivesse o mesmo resultado vindo de uma ação que é gerida por pessoas que eu acredito e é gerida da forma que eu acredito que é a forma certa. Então, além dos resultados, eu acredito que ter um resultado ruim com a Petrobras e ter esse mesmo resultado com o Banco Itaú, no caso da Petrobras eu ia ficar muito mais puto. Por quê? Porque eu estou correndo um risco que para mim não faz sentido, que é o risco de eu ter ações que tem o governo metido no meio. Então acho que a gente tem que escolher sim os riscos que nós queremos correr e os ativos que nós acreditamos. Ainda que fosse ter um resultado próximo do mercado, eu prefiro particularmente ter uma carteira de ações que eu acredito e de empresas que fazem sentido para mim. E aí, como que eu vou sugerir uma das formas de você fazer o rebalanceamento da sua carteira? Você pode analisar o valor médio que você tem das ações, então através de uma planilha simples você consegue controlar quantas ações você está comprando, qual foi o preço que você pagou e qual o preço atual dessas ações hoje, e a partir do momento que você for fazer o seu aporte, você vai direcionar esse aporte para as ações que estão mais distantes do valor que você definiu como adequado para essas ações. Então vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu escolhi 10 ações na minha carteira e defini que vou dar o peso de 10% da carteira para cada uma dessas ações. Se em determinado mês uma ação subiu muito e outra ação caiu muito, quando eu for fazer o meu aporte, eu já vou fazer esse balanceamento investindo nas ações que caíram mais. Então existem várias formas de você fazer isso, mas essa é a forma que eu acredito que vai te dar menos trabalho e que vai ser a mais eficaz aí, que vai ter o melhor custo-benefício. Então o que eu faço? Quando eu vou investir, eu observo qual ação está mais distante do percentual que eu defini para essa ação na minha carteira. E aí eu vou fazendo aportes nessa empresa. E o que acontece de fato no longo prazo? Basicamente, as ações que estão caindo, você está realizando aportes maiores, e as ações que estão subindo muito, você está deixando em stand-by. Você não está investindo nessas ações. Ou seja, quando o mercado, quando as ações estão em baixa, você está comprando cada vez mais, e quando as ações estão em alta,
você não faz nada. Então, automaticamente, você estaria seguindo um princípio de comprar na baixa e vender na alta, no caso. Mas nesse caso, eu não aconselho vender e eu não vendo ações. Então, eu carrego as ações para sempre. Aqui é buy and hold. E eu acredito que essa é uma forma de você sempre estar balanceando a sua carteira, comprando as ações na baixa e fazendo com que as ações que já se valorizaram, você não mexa e deixa elas aí de lado na hora de fazer seus aportes mensais. Então, se você está investindo pequenos valores, não fique fritando a sua mente para, eu tenho que comprar todas as ações todos os meses. Não, você pode investir pouco sim, e a partir do momento que você for investindo nas ações que estão caindo mais na sua carteira, automaticamente você vai fazendo esse balanceamento. Então, se uma empresa minha caísse 50%, e a outra subisse 100%, e eu só tivesse duas ações aqui, só para exemplificar, eu acredito que você tenha que ter 10 ou mais, mas neste exemplo de ter duas ações, essa que caiu 50% receberia todos os meus aportes até que eu equilibrasse na carteira 50-50 de novo. E você pode fazer isso quando você definir todas as ações que você vai investir. Lembrando que eu defendo que você tenha tanto ações de dividendos, que são aquelas ações de empresas mais maduras que já cresceram muito e não tem mais para onde correr, porém tem um risco menor, e as ações de crescimento, que são aquelas que ainda têm muito potencial de crescer, tendo em vista que elas retêm grandes partes dos lucros para reinvestir no negócio. A melhor forma de você avaliar isso é observando o payout da empresa. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre payout. E aí você vai dar um peso maior, pelo menos é o que eu acredito, para as ações de empresas de dividendos, que são empresas mais maduras e seguras para o longo prazo. Então, risco e retorno tem uma relação muito próxima. Então, quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Mas eu, independente de estar investindo na bolsa ou não quero correr riscos altos, riscos desnecessários. Então, eu invisto para ter segurança e para conseguir bons resultados no longo prazo. E aí eu dou um peso maior para essas ações de dividendos, essas ações de empresas grandes, empresas extremamente lucrativas que têm caixa e que dividem quase todo o lucro todos os meses, e dou uma importância menor na minha carteira para as pequenas empresas, empresas de crescimento, empresas que ainda têm muito a crescer, mas têm um risco que é proporcional a esse potencial crescimento. Então não tem como prever o mercado, não tem como saber qual empresa vai ter o melhor resultado, mas eu acredito que uma forma de diluir meus riscos é escolher empresas lucrativas, empresas que têm baixo endividamento, empresas que estão distribuindo lucros já, porque elas já estão numa fase madura, e aí essas ações que eu dou mais peso na minha carteira. Então todos os meses, quando eu vou investir, e atualmente na quarentena eu nem estou investindo muito em ações, tenho que admitir, estou investindo mais no meu negócio com a Tainá, que está filmando esse vídeo. Inclusive, feliz Dia dos Namorados, hoje a gente está fazendo 3 anos. Mas eu sempre vou rebalanceando a minha carteira dessa forma. Então as ações que estão em queda, as ações que estão mais distantes do percentual que eu defini para elas, são as que vão levar os meus aportes aí, são as que eu vou direcionar os meus aportes para tentar fazer esse equilíbrio. Então, na prática, eu estou sempre comprando essas ações na baixa e as que estão em alta, eu não mexo, quero segurá-las para sempre. Então, existem outras formas de você fazer esse rebalanceamento, como eu falei, mas essa é a forma que eu acho mais fácil, mais prática e que menos vai tomar o seu tempo e que ainda assim será eficaz no longo prazo. Você vai estar acumulando cada vez mais ações e eu tenho certeza que no longo prazo essas ações vão te dar um resultado aí muito positivo, podendo até mudar completamente a sua vida. Então, para o vídeo de hoje, o que eu separei foi isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se tiver qualquer dúvida, sugestão, deixe o seu comentário e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Talvez em outra oportunidade eu traga aqui para o canal outras formas de fazer esse rebalanceamento, mas por hoje foi isso. Muito obrigado, tamo junto, valeu!